causa do frio que vocês estão assim? Quem gosta de frio? Ó, foto. Já tô triste já que começou o frio. Tem que vir de blusa, não pode vir de chinelo, bermuda, é mó ruim, né? Então, galera, semana passada a gente não teve aula por causa do feriado. A aula que a gente já teve era essa daqui, ó, da competência 2, beleza? Hoje eu vou juntar a aula da semana passada com a aula dessa semana, que é esboço, beleza? A partir dessa semana, o Léo vai começar a dar aula junto comigo. O Léo da monitoria e tal, ele vai dar aula junto comigo. Toda quinta-feira ele vai estar aqui comigo pra gente fazer a aula junto, beleza? Na outra turma a mesma coisa. Mas aí ele vai estar aí, vai ficar mais fácil, vocês vão conhecer ele, então já dá mais para dividir melhor as redações nas monitorias e tal. E eu queria avisar vocês que hoje eu vou fazer monitoria também, porque eu recebi muita redação, então não deu para atender todo mundo na terça-feira. Então quem entregou redação e eu não atendi na terça-feira, eu vou atender hoje, das 6 até as 8 também, beleza? Então aí quem quiser ficar também, já quiser entregar, conversar, pode ficar aí das 6 até as 8. Fechou? Então vou começar? Vocês lembram da competência 2 do Enem, o que ela era? Lembram? Não, né? A competência 2 era compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Firmeza? Então, mais ou menos tem 3 partes dessa competência 2, beleza? A primeira parte é compreender a proposta de redação. A segunda parte é aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. E a terceira parte é ficar dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Tranquilo, gente? Então, quando eu for avaliar vocês através dessa competência, quando o corretor também for avaliar vocês por essa competência, ele vai analisar essas 3 partes aí. Então a gente vai trabalhar em 3 partes também, beleza? A primeira parte é compreender a proposta. O que quer dizer isso? Se vocês realmente compreendem a proposta que ele está colocando ali. Ele vai colocar o tema, os textos de apoio, e ele quer que vocês compreendam essa proposta, beleza? Então, a gente tem que saber primeiro a diferença entre assunto e tema, firmeza? O que é o assunto? O assunto é algo muito amplo, tá bom? É algo bem amplo. Então pode ser cidadania, pode ser política, pode ser Olimpíadas, educação, saúde, pode ser esporte, pode ser lei seca, beleza? Já o tema é algo menor dentro desse assunto. O tema vai ser uma parte desse assunto, beleza? Então, um exemplo de tema é o legado das Olimpíadas no Brasil, o discurso dos deputados brasileiros, que a gente viu, né? Eu fiz essa aula na semana da votação do impeachment e tal, e aí eu já coloquei isso daí, que poderia ser um tema dentro de política. Redução da maioridade penal em questão no Brasil, poderia ser a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, foi o que pediu ano passado no Enem. Os vestibulares vão pedir para vocês trabalharem com temas, então vocês vão ter que dissertar sobre temas, beleza? E é isso que acontece no Enem, tá bom, galera? Beleza? Vocês entenderam a diferença entre assunto e tema? A gente vai fazer um exercício aí para ver se vocês captaram, beleza? Então vamos lá. No Enem 2012, peraí, deixa eu arrumar aqui, que é movimentos imigratórios. No Enem 2012, o tema era movimentos imigratórios para o Brasil no século XXI. Firmeza, galera? Qual que é o assunto desse tema aí? Qual que é o assunto? Imigração, todo mundo concorda? Se o tema é movimentos imigratórios para o Brasil no século XXI, o assunto é imigração. Firmeza? Fechou? Se o tema fosse os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, qual seria o assunto? Qual? Lei seca, é isso aí. Bem fácil, né, galera? Então, o assunto é isso. O assunto é muito amplo e dentro desse assunto a gente vai encontrar um tema. Beleza? Fechou? Aí, imigração e eleição, firmeza? Dentro disso, em compreender a proposta de redação, podem acontecer 2 situações, que é quando você não compreende muito bem a proposta, beleza, galera? Quais são essas 2 situações? Ou você negligencia o tema, ou você foge do tema, beleza? E acontece bastante isso daí, tá bom, galera? Então, se você não compreende muito bem a proposta de redação, uma coisa que pode acontecer é o tangenciamento. E o que é o tangenciamento?
é quando você faz uma abordagem parcial do tema. Ou você trabalha só uma parte do tema, ou você só trabalha o assunto mais amplo. Tá bom? Peraí, galera, vou tomar uma água para acabar na minha voz. Por exemplo, se a gente tem o tema Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Como é que eu poderia tangenciar esse tema? Se eu faço uma redação e tangencio o tema, o que eu faço? Essa redação aí. Alguém sabe me dar um exemplo? Oi? Só falar do público e não do privado. Mas aí você está falando em relação à internet, à rede? Se você falar da rede só do público, aí você está tangenciando. Mas se você não falar nem da rede, você pode ir do tema que eu vou falar depois. O exemplo seria se você colocasse viver em rede no século XXI. Aí você só fala que hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pode fazer várias coisas na internet, fazer coisas no Facebook e tudo mais, beleza? Aí você fica só falando do acesso à rede no século XXI e não fala dos limites entre o público e o privado. O que é os limites entre o público e o privado? Aquilo que você posta é aquilo que você é, beleza? Tangenciar, beleza? O tangenciamento é quando ou você só fala do assunto mais amplo que o tema está relacionado, beleza? Então, por exemplo, esse tema, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, qual que é o assunto? Viver em rede. Se você só fala sobre a vida em rede e tal, você tangenciou o tema, beleza? Se você só fala sobre viver em rede no século XXI, você só tocou numa parte do tema, você também tangenciou o tema, beleza? Você encostar em um ponto do tema, mas não abordar ele tudo. Fechou? Entenderam, gente? Outro exemplo, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Alguém sabe me dar um exemplo de tangenciamento? Como? Boa, você não falar sobre o século XXI, só falar do movimento migratório. Você fala, sei lá, do movimento migratório e outros lugares que não falam em outras épocas, mas não fala do movimento migratório para o Brasil no século XXI. Beleza? Então, o que você tinha falado? Nada? Beleza. Então, esse é um exemplo, fechou? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Alguém sabe me dar um exemplo de tangenciamento? Boa, você falar só da implantação da lei seca e não falar quais são os efeitos dela, beleza? Pode acontecer muito fácil, mas você falar de lei seca e não falar sobre os efeitos dela no Brasil, beleza? A implantação dela no Brasil. Se o tema for publicidade infantil em questão no Brasil. Oi? Publicidade geral, aí você foge do tema, porque você não falou nem do assunto mais amplo, assim que é a publicidade infantil, beleza? Mas se você fala só publicidade infantil, aí você está tangenciando o tema, beleza? E a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, o que seria um exemplo de tangenciamento? Falar da violência contra a mulher, mas não precisa ficar na parte da persistência dela. Sim. Não, se você falar da violência contra a mulher, mas não toca na parte da persistência, ou na sociedade brasileira, fala da violência contra a mulher, sei lá, no Estado Islâmico, aí você está tangenciando o tema, beleza? Isso é tangenciamento. Fechou, galera? Entenderam? É tocar ou só no assunto mais amplo que o tema está, ou tocar só numa parte do tema, fechou? E quando a gente foge do tema? É quando a gente nem toca no assunto mais amplo e nem trabalha o tema. Lógico, se você não toca nem no assunto mais amplo, você não vai conseguir trabalhar dentro do limite do tema, beleza? Vou trazer os mesmos temas para ver se vocês sabem me dar exemplos de fuga, beleza? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. O exemplo de fuga é falar sobre receita de miojo? Não. Se você só faz uma receita de miojo, aí você na verdade até fugiu da estrutura da receita de miojo. Mas no caso é um impropério, né? Lembra que eu falei para vocês? Impropérios ou partes deliberadamente conectadas no termo proposto vai ser considerado. Então, é o exemplo, beleza? Mas viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Aí a pessoa vai e fala, por exemplo, só de depressão em relação à internet, que as pessoas não conseguem mais viver, vivem
presas ao mundo da rede e tudo mais, beleza? Vocês fogem do tema, vocês falam sobre movimentos sociais, que os movimentos sociais se articulam através da rede e tal, vocês fogem do tema também, beleza? Isso acontece muito, tá bom? Movimento migratório para o Brasil no século XXI, alguém sabe dar exemplo de fuga? Gente? Falar sobre preconceito contra os cubanos aqui no Brasil. É um exemplo de fuga. Foi longe, não, mas é assim, é um exemplo de fuga, muito bom. Outro exemplo de fuga é a gente falar sobre, ao invés de falar sobre imigração, a gente fala sobre migração. Eu falo dos nordestinos que vêm para o sudeste e tal, fala de migração aqui dentro do país, fala sobre êxodo rural e urbano, que não tem nada a ver com imigração, beleza? É isso aí, é tudo fuga do tempo. E efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Alguém sabe dar um exemplo de fuga? É uma fuga, mano. Mas qual a relação do comercial com ele? Nenhuma, né? Só... Não, beleza. Não, beleza, é uma fuga. É isso mesmo. Se você pensar em algo mais parecido com o tema, sei lá, muita gente pode ter falado de transporte e mobilidade urbana. Fala, não sei o quê, porque o problema é que o transporte não funciona, por isso as pessoas dirigem mesmo e ficam prescrevendo de transporte, beleza? Aí você não fala nem do tema e nem do assunto, tá bom? Fala só de mobilidade. Publicidade infantil em questão no Brasil, ela já falou. Você fala só sobre publicidade em geral, você não pega nem o assunto. E a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira como exemplo. Hoje a gente já deu a primeira aula. Se você ficar só falando sobre machismo ou sobre desigualdade, não fala exatamente sobre violência, você fala as mulheres recebem menos que os homens, tudo mais. Se você não transforma isso numa argumentação que vai falar sobre violência, aí você pode ir pro tema. Porque dá pra você falar que por a mulher receber menos que o homem, ela sofre violência psicológica em casa, aí você já começa a entrar no tema e vira uma estratégia argumentativa. Mas se você fala só da desigualdade, aí você está fugindo do tema, beleza? Outra coisa que eu coloquei aí, que as pessoas podem fugir, eu coloquei alguns assuntos que as pessoas podem colocar nesses temas, e corrupção. As pessoas adoram falar de corrupção, beleza? Então todo tema as pessoas vão falar de corrupção, vão arrumar um jeito. Não falem, beleza? Demorou? Se não tiver relação, simplesmente não falem, tá bom, galera? Entenderam o fuga e tangenciamento? Beleza? O que é tangenciamento? Você passa pelo tema. Ele é importante se você sabe quais são os temas de 2016. Então, é isso mesmo, galera. Tangenciamento é quando você só passa, toca num ponto do tema, mas não trabalha ele todo, beleza? E fuga é quando você foge completamente do tema, tá bom? Ou do assunto em que o tema está inserido, beleza? Então a gente vai para a segunda parte. A segunda parte é você colocar várias áreas do conhecimento na sua redação. E eu sinto que é o que vocês mais têm dificuldade, beleza? Porque é difícil, né, você colocar outras áreas do conhecimento na redação. Mas vocês têm que ter uma coragem de colocar, tá bom? Vocês lembram do exemplo que eu dei, da Andrei Surak? Lembra? Então, é um bom exemplo. Tem um outro tema que é sobre, por exemplo, sobre a lei seca no Brasil, se você vai falar sobre a diferença de tratamento que tem entre os mais pobres e os ricos na abordagem policial da lei seca, vocês poderiam dar o exemplo do Dr. Batista, beleza? Quando você traz outra área do conhecimento, não quer dizer que você tem que colocar lá uma função no meio da sua redação, uma pasta, beleza? Quer dizer que você pode trabalhar outras coisas fora do que está no texto de apoio, beleza? Então você pode levar aquilo que você viu no TV Fama, desde que tenha relação com o assunto, beleza? Nesse sentido, a gente pode trabalhar usando a citação, beleza? Citação, galera, não é cópia, demorou? A cópia é quando você pega algo, copia e você não coloca a referência, não coloca de onde você tirou aquilo, beleza? A cópia é um processo ilegal, tá bom? Você não indica a autoria. Na citação, você tem que indicar a autoria. Então, se você coloca uma citação de algum autor, você tem que colocar quem falou aquilo. Se você coloca um dado, você tem que colocar de onde saiu aquele dado, beleza? Não é só colocar o dado lá, tirar o dado do seu coraçãozinho e jogar na sua redação, beleza? Você tem que indicar de onde você tirou aquilo, tá bom? Deixa eu só comentar um negócio. Apareceu várias vezes na monitoria uma dúvida que ela teve agora
A dúvida é, eu tô fazendo lá a redação em casa, eu posso procurar coisas na internet, procurar outros dados para fazer a minha redação? A resposta é deve. Se você está fazendo a redação em casa, você deve procurar isso para procurar se distanciar do senso comum. Você deve procurar esses dados, essas teorias, autores que falam sobre isso. Isso é muito importante para vocês saírem do senso comum na redação de vocês. Então, procurem muito, porque isso lá na frente vão virar argumentos, quem sabe na hora do Enem, se o assunto for parecido. Então, tudo isso tem que ser procurado agora, demorou? É isso que ela falou. Ele falou assim, mas professor, eu posso procurar, parece que eu estou roubando. Não, mano, lógico que você tem que procurar, tá ligado? Se eu fazer uma redação para treinar, quanto mais você pesquisar, igual ela falou, você pode ir no senso comum. Aí quando você chegar no Enem lá na frente, você já vai ter uma carga de leitura muito maior, porque para produzir outras redações você leu, você pesquisou, beleza? E aí isso vai te ajudar na hora de fazer a redação, mesmo que naquela hora você não tenha como procurar, porque você não pode, beleza? Mas aí você vai lembrar daquilo que você já pesquisou antes. Então, quando vocês estiverem fazendo redações pra gente, igual ela falou, procurem, pesquisem, procurem coisas diferentes, tá bom? Não tenham medo de fazer isso. E aí, coloquem sempre o autor, firmeza? Não adianta só colocar um dado lá, ou que você inventou, ou que você lembra mais ou menos, e não colocar de onde saiu aquele dado. Você tem que indicar de onde veio o dado, firmeza? Oi. Sempre tem que usar aspas. Não, é isso que eu ia falar agora. Cuidado, se você não sabe exatamente as palavras do autor, você usa o discurso indireto, que é aquele discurso que você fala assim, como Racionais disse que, tal. E você não fala exatamente aquilo que ele falou, você coloca a ideia dele, beleza? Mas você indica o autor, é aquele que você usa o quê? Se você vai fazer um discurso direto, você sabe exatamente a frase, aí você coloca aspas. Então, galera, se vocês não lembram exatamente o que o autor falou, não coloquem entre aspas, porque a aspas é só para quando é exatamente aquilo que o autor falou, beleza? Aí vocês usam o discurso indireto, vocês colocam o quê? E colocam a ideia que ele quis dizer, tá bom, galera? Beleza? Cópia e citação, vocês entenderam? Não façam cópia na redação de vocês, façam citações se vocês quiserem, beleza? Mas aí indiquem quem é o autor, tanto se for um pensamento, tanto se forem dados, beleza? E aí a gente vai para a terceira parte, que é ficar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Vocês lembram o que é o texto dissertativo argumentativo? Faz tempo que nós não temos aula, né? Vocês esquecem, mas vocês lembram o que é? Que a gente viu na outra aula, a diferença, o artigo de opinião, o texto dissertativo expositivo, beleza? Então lembra que a gente não pode, tem que tomar muito cuidado, se por exemplo você começa a citar um monte de coisa, mas você não argumenta, você só vai soltando dados e informações do seu texto. E aí seu texto vira um texto expositivo, beleza? Seu texto não pode virar um texto expositivo, senão você vai fugir da estrutura. E se você fugir da estrutura, você vai zerar, beleza? Por isso tem que tomar muito cuidado com essa competência 2. Se você joga uma citação ou um dado, você vai ter que argumentar em cima daquela citação ou dado, beleza? Tranquilo? Isso aí que a gente está falando nos limites estruturais do dissertativo argumentativo. Você também tem que tomar cuidado com a emoção que você coloca no texto. Você traz o texto muito para você, coloca se coloca dentro do texto, muitas vezes, você acaba entrando em artigo de opinião, beleza? E aí foge da estrutura dissertativa argumentativa também, tá bom, galera? Claro, às vezes você está lá, não atende ao tipo textual e redação que esteja predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente pode usar a descrição ou a narração como técnica de argumentação, como estratégia argumentativa? Vocês lembram? Então, não é que se você colocou um pedacinho de outro tipo textual, que seu texto vai fugir da estrutura. Não é isso que acontece. Você pode fazer uma curta narrativa, por exemplo, se você fala do caso da André Surak, e depois você argumenta em cima daquilo. Você pode fazer uma breve descrição e argumentar em cima daquilo depois, beleza? Seu texto não vai fugir da estrutura. Você só usou aquilo como estratégia argumentativa. A mesma coisa se vocês for dados, beleza? Um exemplo disso o quê? Quando você passa para a narrativa, por exemplo, eu estou falando de lei seca, aí eu vou falar como o tratamento
o tratamento das pessoas é diferente pelos policiais dependendo da classe social quando vai aplicar essa lei. E aí eu falo do caso do Thor Batista. Eu falo, o Thor Batista atropelou um ciclista, estava bêbado e tudo mais, claro, formalmente, estava bêbado e tudo mais, eu conto brevemente a historinha dele, e aí eu falo, e o tratamento dele não foi o mesmo que as pessoas têm todo dia quando estão voltando para casa, voltando de uma festa. Por quê? Porque ele é filho do Batista, muito rico, tal, beleza? E aí você argumenta em cima disso, tá bom? Isso também é uma estratégia argumentativa. Lembra, eu falei para vocês do caso lá do Estênio Garcia, falei, que aí vocês não deixaram mostrar o vídeo. Então, a mesma coisa, vocês podem contar brevemente a história e depois argumentar em cima. O mesmo caso da André Soares, vocês podem contar brevemente a história e argumentar em cima, beleza? Isso é uma estratégia argumentativa e é muito bom que vocês usem no texto de vocês. Demorou? Aí a pessoa, se ela fizer um artigo de opinião, uma carta, um texto expositivo, uma narração, ela vai zerar, beleza? Então se vocês fizerem isso, vocês vão zerar porque vocês vão fugir da estrutura do seu artigo argumentativo. Nesse sentido, a gente tem que entender como vai ser a avaliação, beleza? A partir dessa competência. Então a gente tem 5 níveis de avaliação, que foi aquele que eu falei para vocês lá na primeira aula. Cada uma vai valer 200 pontos, cada competência vai valer 200 pontos. E vai ser dividido mais ou menos assim. Não dá para vocês lerem aí, eu leio para vocês. Se você zerar, vai ser a fuga ao tema, não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Mas aí você não zera só a competência, você zera a redação inteira, beleza? O segundo nível, que é o primeiro no caso, né, apresenta o assunto tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Aí vocês vão ficar só com 40 pontinhos, beleza? Depois, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores, ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Beleza, galera? Então, se vocês ficam ali, não tem domínio suficiente do texto dissertativo argumentativo, ou copia trecho dos textos motivacionais, vocês vão ficar nesse nível aí, tá bom, galera? Porque aí vocês não estão trazendo outras áreas do conhecimento, beleza? O outro nível, 120 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão, beleza? Então vocês têm mais ou menos o domínio do tipo textual, só isso a argumentação é previsível. Ou seja, você ficou preso ao texto de apoio, você não trouxe nada de novo. Eu já esperava que você falaria aquilo para mim sobre esse tema, beleza? Você vai ficar nesse nível aí. O nível acima, 160 pontos, é quando você desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão, beleza? O que é a argumentação consistente? Quando você não é totalmente previsível, quando a sua argumentação é bem estruturada, beleza? Então quando você consegue encadear bem o seu texto, é fácil de entender e não fica falhas, beleza? E aí o último nível desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório social, cultural, produtivo, beleza? Então você tem um repertório muito grande, você consegue trazer coisas diferentes para a sua redação, coisas que a maioria das outras pessoas não vão falar, beleza? E aí apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, você estrutura ele muito bem, beleza, galera? Isso aí que eles vão avaliar na competência 2, tá bom? Por que a competência 2 é tão importante? Porque por ela, você pode zerar a sua redação inteira ou perder muitos pontos, beleza? No caso de você tangenciar ou fugir do tema. Fechou? Por isso que a gente tem um pedaço aí só para trabalhar com ela, beleza? Agora, a gente vai entrar numa parte que eu gosto muito, que é a parte do esboço, beleza? Que é quando vocês vão fazer esboço para a redação de vocês, tá bom, galera? Eu vou até aproveitar a piadinha do outro professor, que dá aula em Mauá, a piada horrível, pra vocês verem só para ficar feliz mesmo, que é ex-bom esboço, firmeza? Nossa! Eu avisei, firmeza, galera, galera é horrorosa. Eu costumo fazer piadas melhores do que essa, tá bom? Eu já aviso que a autoria não é minha.
Então, mas eu gosto muito de esboço. Faça um esboço. Porque quando você faz um esboço, você planeja o seu texto muito melhor. Beleza, galera? Esboço é rascunho? Galera, esboço é rascunho? É ou não é? Não, esboço não é rascunho. O rascunho é quando você já está se preparando para escrever o seu último texto, beleza? Então você já começa a desenvolver suas ideias na forma de dissertação, tá bom? Você já começa a escrever um texto mesmo, beleza? O esboço não é rascunho, o esboço vem antes do rascunho, tá bom, galera? E o esboço é muito importante, porque é onde você vai jogar suas ideias e organizar suas ideias, beleza, galera? E como que você faz o esboço? Do jeito que você quiser, beleza? Não existe uma técnica específica, exclusiva para esboço. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Mas o que é o esboço? O esboço começa com um brainstorming, que é o quê? Você jogar todas as suas ideias no papel. Assim, beleza? Que é quando você lê o texto assim, aí você olha para o texto qual você leu, e aí você vai vir um monte de ideia. Mentira, não vem ideia nenhuma. Vocês olham assim, não vem nada na mente de vocês. Mas mesmo assim vocês fazem o brainstorming, beleza? Vocês ficam olhando para o papel e pensam qualquer porcaria aqui na cabeça de vocês, beleza? Então veio aquilo lá, você já coloca na folha. Por quê? Às vezes vê alguma coisinha diferente e vocês esquecem depois. Então na hora que vocês forem fazer o esboço, já olha para o papel e já começa a colocar tudo que vir. Assim que vocês lerem a proposta, já começa a colocar tudo que vir na cabeça de vocês no papel. Beleza, galera? Onde vocês vão fazer isso? Na prova do Enem? Não, no rascunho não. Esboço não é rascunho. Se você faz no rascunho, você não tem espaço para fazer um rascunho. E aí não vai caber, beleza? Procure um espaço em branco lá na folha e aí vocês colocam aquilo lá, tá bom? Tem uma prova inteira com várias folhas para vocês colocarem essas informações, tá bom, galera? Então, aí vocês começam a pegar as ideias e colocar no papel, demorou? Tem algumas técnicas que vocês podem usar para fazer o esboço de vocês, beleza? Mas todas elas vão estar relacionadas a esse brainstorm. Então, um exemplo de brainstorm é esse daí, ó. Esse monte de coisa jogada no papel. Então, o que ele fez ali? As informações mais importantes, ele coloca numa letra maior, e as informações menos importantes, ele coloca numa letra menor. Mas aí tá tudo bagunçado, beleza? E depois ele vai selecionar as ideias que ele prefere para trabalhar o texto dele. Para quem é mais organizado, tem um outro tipo de técnica, que é você colocar suas ideias em lista. Beleza, galera? Que é você colocar lá, por exemplo, o tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí você coloca arrumadinho e lista, você coloca lá violência, questão de gênero, sociedade machista, consolidação histórica, Lei Maria da Penha, luta por igualdade, importância da educação para reverter o quadro, beleza? Então você coloca a sua ideia bem bonitinha, bem arrumadinha na folha para ficar mais fácil para achar depois. Eu vou entregar uma proposta para vocês que daqui a pouco a gente vai fazer um esboço bem grandão, um brainstorm gigante na lousa, esse brainstorm da sala inteira. Espero que vocês tenham bastante brain aí para a gente fazer um negócio bem da hora. Galera, um ponto aqui rapidinho. Eu não gosto muito desse esquema de lista por um motivo simples. Você não consegue ter uma hierarquia de ideias. Então você não consegue definir qual ideia é mais ou menos importante com isso. Porque elas vão aparecendo e você só vai escrevendo ela em lista. Naquele outro esquema, eu acho mais legal porque você consegue deixar maior as ideias mais importantes e mais ao centro. Você vê que aqui no canto as palavras estão menores, são as ideias que têm menor relevância para a argumentação de vocês. Então eu acho mais interessante a gente trabalhar com isso. E é o brainstorming desse esquema que a gente vai fazer, tá bom? É isso. E aí, galera, tem um, pode passar. Tem um que eu costumo dizer que ele vem um pouquinho depois do primeiro brainstorm. Primeiro você joga todas as ideias no papel, depois você vai agrupar essas ideias. A dissertação argumentativa ela não é dividida em 3 partes, principalmente: introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo, galera? Então, quando você for agrupar suas ideias, você vai agrupar dessa maneira, como você vai trabalhar em cada parte, beleza? Então, aqui um exemplo. A pessoa jogou lá as ideias dela e depois ela agrupou. Então, para a introdução, ela colocou consolidação histórica do patriarcado. Ela vai trabalhar um pouquinho na introdução para apresentar a tese dela. Depois ela vai entrar no desenvolvimento e vai colocar as mulheres na história do Brasil, beleza? Evolução dos números da violência contra a mulher. Desenvolvimento dos mecanismos de proteção à mulher. E aí,
ela vai entrar na conclusão dela, trabalhando essas duas ideias que ela colocou no brainstorm, como quadro grave que requer mudança cultural e ideológica e discussão na questão de gênero nas escolas, beleza? Que faz parte da intervenção dela. Demorou, galera? Então, quando a gente fizer hoje o nosso brainstorm, a intenção é depois agrupar nossas ideias e colocar elas separadinhas assim para a gente começar a agrupar, a fazer uma pré-estrutura para a nossa dissertação. Beleza? Eu vou pedir para vocês, conforme a gente for colocando a ideia da sala inteira na lousa, que vocês coloquem as ideias de vocês na proposta de vocês, beleza? Então as ideias que vocês mais gostarem, já vão escrevendo aí na proposta. Não chegou aí? Pera aí, então. Opa. Ó, vai passando para trás. Tá todo mundo... Depois que todo mundo tiver com proposta, aí a gente começa a ler junto, firmeza? Mas o tema aí dessa proposta... O tema dessa proposta é combate à desigualdade racial através do aumento da representatividade negra. Beleza, galera? E, gente, é muito importante ler os textos de apoio para a gente poder saber o que a gente vai trabalhar na redação. Beleza? Porque o que acontece? O que algumas pessoas vieram falar para mim? Professor, você não pode, ou você falou que a gente não pode ficar preso aos textos de apoio na nossa redação. Então eu nem li os textos de apoio. Aí eu falei, mano, você é louco? Se você não leu o texto de apoio, como é que você vai saber o que está falando no texto de apoio? Aí você vai e escreve tudo que está no texto de apoio porque é o mais óbvio, tá ligado? Então você tem que ler o texto de apoio que é exatamente para você sair daquilo que está lá, beleza? Para você conseguir pensar em coisas diferentes do que está escrito ali, beleza, galera? Então tem que ler com muita atenção, grifar, pensar, traçar ideias diferentes daquilo ali, tá bom? Tá todo mundo com proposta? Sim? Bora, então, sobrou, já pega aí já. Então, alguém pode ler o primeiro texto da proposta aí para mim? Por favor. Gente. Pode ler, por favor. Vai ser a partir da leitura ou só vai ser do texto? Não, pode começar só do texto. Vai. A questão da representatividade é importante. Como reconhecer como livro, como motivo, aquilo que não vai para a TV, no cinema, e nem nos livros de história e tal. Que aí enxergamos como periférico, exótico e a exceção. Mas, mais da metade da população brasileira se declara preta ou parda. E ainda assim, é difícil encontrar referências dele associadas a uma imagem positiva, um personagem negro, numa telenovela que ocupa um alto cargo, uma princesa negra. Apenas em... Não, só a primeira, só. Beleza? É isso aí, galera. Ó, a gente vai ler todos os textos de apoio e depois a gente vai começar a conversar sobre esses textos, beleza? Conversar sobre esse tema para ver o que a gente consegue colocar no nosso brainstorm. Demorou? Alguém pode ler o segundo texto de apoio aí? Deixa eu ler esse texto de apoio aqui, porque ele é um gráfico, né? Um pouco mais complicado. Vamos lá. Segundo país com maior população negra do mundo, só superado pela Nigéria. Vai ter um mapa do Brasil no fundo. Então tá lá. Brasil, população residente por cor ou raça entre 2000 e 2010. Raça branca, em 2000, 91.298.042. Em 2010, 91.051.646. Teve variação de menos 0,3%, beleza? Raça negra, em 2000, 75.872.428. Em 2010, 96.795.294. Teve variação de mais 27,6%. Raça preta, 10.554.336 em 2000. 14.517.961 em 2010. Teve variação de mais 37,6%, tá bom? Raça parda, 65.318.092 em 2000, 82.177.333, com variação de 26% para 2010, beleza? E outros 2.702.385 em 2000, 2.908.859 em 2010, com variação de mais 7,6%.
No total, a gente tem aí 169.872.875, a variação de 12,3% aumentou, tá bom? Aumentou a população. Alguém me explica aí, fala aí pra mim, o texto 3 é uma mão negra com lápis branco e as unhas brancas também, e tá lá, lápis cor de pele, beleza? Vocês estão ligados, né? Lápis cor de pele e tal. Que cor que é o lápis cor de pele? Rosa, não é cor de pele. É um rosa, salmão, sei lá o que é aquilo lá, beleza? E aí as empresas colocam lápis cor de pele como se fosse a cor de pele de todo mundo. Inclusive a Faber-Castell tem lá na embalagem delas lápis cor de pele, é um lápis rosa, beleza, galera? Então aí tá esse texto aí. Próximo texto, alguém lê pra mim, por favor? Apenas 26 em cada 100 alunos das universidades do país são negros. Apesar de ainda muito inferior, o acesso da população negra ao ensino superior aumentou 232% na comparação entre 2000 e 2010. Outro aspecto é que para cada R$100 ganhos por um branco, um homem negro com a mesma formação e na mesma função recebe R$57,40. No caso de uma mulher negra, o salário cai para R$38,50. Então, galera, tô falando aí da desigualdade e tal, da presença de alunos negros nas universidades e a diferença de salários, beleza? E alguém leu o texto 5 aí pra mim? Por favor. Pode. A ministra da Secretaria de Política e da Promoção da Igualdade Racial afirmou que parcerias com os movimentos sociais ou o legislativo ou demais ministérios permitirão que a diversidade da população negra seja representada nos mais diversos setores da sociedade. Esse plenário da Câmara é desigual e está distanciando o rosto real da nação brasileira. Temos um plenário com poder que é branco, masculino e ligado a uma classe social. E do lado de fora, nas periferias urbanas, temos negros e negras. A ministra também apoia o projeto do Enem 962/2015, que estabelece cota para a representação de afrodescendentes na entidade governamental. É isso, galera. Tô falando aí sobre a falta de representatividade negra no plenário, beleza? Então, qual que é o tema que a gente tem aí? É esse mesmo, beleza? E qual é a discussão? Oi? Quem falou a falta de desigualdade? Por que não é a desigualdade? Porque o tema, ele não está questionando se tem ou não desigualdade, beleza? Ele está afirmando que tem desigualdade. Tanto que ele já coloca direto: combate a desigualdade através da representatividade negra, beleza? Então, quando você fala que é sobre representatividade, é isso. Essa é a discussão. Se tem como combater a desigualdade racial através da representatividade. Alguém aqui acha que não há desigualdade racial no Brasil? Ninguém acha? Que bom, galera. Que bom, vocês são sempre pessoas sensatas, beleza? Então, existe desigualdade racial no Brasil e a proposta, o tema já está colocando que isso existe. Ele quer discutir se a representatividade pode ajudar a combater essa desigualdade racial. O que vocês acham? O que é representatividade? Agora eu quero que vocês falem, porque agora vai começar o nosso brainstorming, firmeza, galera? E a gente vai fazer aqui, ó, na lousa. E eu quero ver essa lousa cheia no final da aula, demorou? E aí, o que vocês acham? Mídia. Mídia em que sentido? Mais negros na mídia, política. Tem mais negros na mídia. Que tipo de mídia? Todas? Comerciais. Aonde mais? Política. Oi? Política. Não entendi, desculpa. Novelas. Novelas, televisão, firmeza? Na política, a gente viu lá na votação do impeachment, tinha pouquíssimos deputados negros, certo? Então, é política. Personagens infantis, cara. Aí ele falou, personagens infantis, boa. Personagens infantis. Na turma da Mônica mesmo,
Quantos tem? Um. Reflete a característica da população brasileira? Não. Oi. Nas universidades. O que mais, galera? Oi? No cinema em geral, filme, beleza? Mas filme em que sentido? Aonde falta, tipo... Talvez um papel principal no filme. Isso, faltam protagonistas negros nos filmes. Alguém lembra de alguma coisa que está acontecendo, que estava acontecendo agora em relação a isso? O Oscar. Então, protagonistas faltam. E o Oscar? Oi? Aqui, tem um exemplo disso de filmes que acontecem, que é Jogos Vorazes, que no livro a personagem é negra, ele é interpretado pela Jennifer Lawrence, e também uma citação da Viola Davis, que diz que no Emmy, do ano passado, no discurso dela, diz assim: o que difere uma mulher negra das outras mulheres é a falta de oportunidades. Boa, pesado, mano. Pesado. Viola Davis. É a mina do How to Get Away with Murder, né? Essa é a melhor série que tem, mano. Você é louco, é chato. Mas você falou dos Jogos Vorazes também, né? Falar de Jogos Vorazes. Que mais filme? Que mais, gente? Tem filme aí que teve discussão por causa Apresentadores de telejornal. Apresentadores de telejornal. Peraí, deixa eu colocar Jogos Vorazes aqui. Star Wars também. Isso, Star Wars, mano. O cara negro lá teve várias piadas racistas, não foi? Por causa que ele era um dos personagens e não queriam que ele fosse negro. Peraí que eu já vou aí. Deixa eu colocar aqui Star Wars. Ô, Léo, você quer me ajudar, mano? Pode pá. Na lousa? Galera, deixa eu falar um negócio aqui agora. Tá começando a ficar louco esse brainstorm. Se liga nisso aqui, ó. Ele falou de uma técnica de agrupamento. Existem várias além dessas. Eu usava uma na escola, que o nome é solzinho. É o seguinte, todo mundo aqui quando estava no pré desenhou um solzinho lá, que era mais ou menos isso aqui, né? Vocês veem que meu desenho não evoluiu nada desde o pré. Oi? Eu tinha olhinhos no nariz. Ah, pode. Boa. Às vezes eu colocava uma posição também, porque você tá ligado, né? Só tentando deixar o Bom, fechou, a ideia é essa, galera. Vocês vão desenhar lá o solzinho. Daí seguinte, vocês citaram várias coisas que estão muito próximas, né? Então vocês citaram aqui os Jogos Vorazes, as novelas, o Oscar, os protagonistas negros. Todos eles estão em torno mais ou menos da mesma coisa que a mídia, sacaram? Então vocês vão vir aqui no seu solzinho e vão escrever aqui mídia. Demorou? Nossa. Demorou. O assunto central é a mídia, esse argumento. E vocês vão pegar as outras coisas que vocês citaram. Então você tem aqui os Jogos Vorazes, você tem o Oscar, os protagonistas, e vamos colocar aqui no raio do solzinho de vocês. Quem cola na monitoria tá ligado que eu encho o saco de vocês com um argumento superficial. Então você vem e só fala da mídia. O que eu quero que vocês façam nos argumentos de vocês é trazer esses exemplos para complementar o argumento de vocês. Sacaram? Então, façam um solzinho ou um método que vocês acharem melhor. Esse é o meu, eu gosto dele, funciona para mim.